Olá, graças a Deus, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Que esse vídeo, ao chegar à sua casa, ao seu lar, ao seu trabalho, onde você se encontra, seja no leito de dor, no hospital, desenganado pela medicina, doente, que o Senhor Jesus chegue até você aí com o poder da fé, que você venha ser curado, você venha ser livre de todo mal, de toda moléstia, de toda enfermidade, tudo que se acomete contra a sua vida, tá ok? Fique conosco com mais esse vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, onde estaremos falando hoje sobre a terceira carta. Esse é o terceiro vídeo dos 7 vídeos que nós estamos gravando sobre o estudo das 7 cartas às igrejas do Apocalipse da Ásia. Hoje iremos falar sobre a terceira carta, que é a carta igreja que estava em Pérgamo. Terceira carta, o Senhor Jesus se manifestou a João e falou assim: olha, João, escreve um livro e 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas cartas que João escreveu, cada uma endereçada a uma igreja, ao pastor daquela igreja, ao líder, ao responsável daquela igreja, foi para que orientasse, ajudasse, livrasse aquela igreja dos males o qual ela estava sofrendo. Então, hoje iremos falar sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo, segundo a pesquisa que eu fiz, Pérgamo quer dizer fortaleza. Era uma cidade que era edificada no alto da montanha. E também de onde se originou a palavra pergaminho, Era uma cidade biblioteca, onde havia muitos livros. Então, dali que se originou a palavra pergaminho da igreja de Pérgamo. Então, iremos falar sobre hoje a terceira carta à igreja de Pérgamo, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. Apocalipse quer dizer revelação, Revelação qual o Senhor Jesus se manifestou a João e ali revelou a ele que ele escrevesse o livro e 7 igrejas direcionadas, 7 cartas direcionadas às 7 cartas que estavam na Ásia, 7 igrejas que estavam na Ásia, tá bom? Mais uma vez, esse é o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, que o poder da fé do nosso Senhor Jesus alcance você nesse momento, tá bom? Esse amigo que vos fala, irmão Cristo Gilmar de Andrade, gostaria muito de ser seu irmão em Cristo, se você assim desejasse, se você assim permitisse. Muito bem, vamos lá. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 12, a terceira carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: é o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Então, quando o Senhor Jesus se manifestou a João, se revelou a João, ele vê ele transformado, os pés como um latão reluzente, As suas vestes brilhavam como o sol, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes é a própria palavra de Deus, onde está escrito que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela está apta tanto para dividir alma e espírito, juntas e medulas. É mais cortante do que tudo, Aí diz assim, eu sei as tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, essa igreja de Pérgamo, ela estava sofrendo, como as outras também sofriam, porque ela habitava no meio de um povo que adoravam outros deuses, que não era o Deus de Israel, que não era o Senhor Jesus que morreu por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então, onde habitava a igreja de Pérgamo, sofria com as perseguições, porque ali eles edificaram um grande monumento para que as pessoas adorassem aquele monumento e não adorassem o Senhor Jesus, o único Deus. Então a igreja de Pérgamo sofria com isso. E Antipas, segundo o estudo, a pesquisa que eu fiz, Antipas, ele foi um mártir da fé, a fiel testemunha do Senhor Jesus, segundo alguns historiadores, pesquisadores,
Antipas ele foi cozido vivo dentro de um bezerro de latão. Eles construíram um bezerro de latão, ali colocavam as pessoas que se opunham, né, a eles, e Antipas foi cozido vivo dentro daquele bezerro de latão. Colocavam lá, né, na barriga do bezerro de latão e acendiam uma fogueira embaixo. Então, mesmo assim, com aquela situação, com a perseguição, a morte de Antipas, fiel testemunha do Senhor Jesus, e o povo ainda assim mantinha a fé. É o que está escrito aqui, ó. Eu sei das tuas obras e onde habita que está o trono de Satanás, e retens o meu nome, ou seja, que guarda a fé, não é isso? E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então você vê que o povo daquela época era um povo perseguido, a igreja da Ásia era perseguida, eles queriam de qualquer jeito fazer parar o evangelho, fazer parar a fé, mas ainda assim, mesmo perseguido em meio à morte, o povo mantinha a fé. Você observa, amigo e amiga, que o nosso Senhor Jesus, ele jamais prometeu um evangelho de facilidades. Não quer dizer com isso que a sua vida pode ser transformada. Sua vida pode ser transformada pela fé. Mas o Senhor Jesus nunca negou que haveria tribulações. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como o Senhor Jesus venceu o mundo, ele quis nos mostrar que nós também podemos vencer. E o Senhor Jesus venceu como homem. Ele desceu da glória, nasceu da Virgem, da Maria, né? Uma mulher que foi usada por Deus, pelo Espírito Santo, concebeu ali Jesus. Jesus nasceu com todos os desejos, todas as fomes, tinha sono, tinha dores. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu, mostrou para nós que podemos vencer também. Então você não se iluda quando chegar alguém até você, te apresentar um evangelho de facilidade, portas largas. O evangelho de portas largas que diz que você pode tudo, você pode qualquer coisa, você pode continuar na igreja, mas pode continuar se prostituindo, adulterando, tendo amantes, traindo a esposa, traindo o marido, se embriagando. Esse é um evangelho fácil. As pessoas pregam o evangelho fácil com medo de perder a membresia, com medo de perder o membro, mas não. O Senhor Jesus jamais nos prometeu um evangelho fácil. E o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus vem trazer a realidade para você, a verdade, que vai haver luta, vai haver perseguições, você vai ser perseguido por causa da sua fé, né? Vai se levantar o mal, vai se levantar contra a sua vida para tentar te parar. Que a intenção do mal é tentar nos parar a nossa fé. Então ele via toda sorte de dificuldade, de perseguições para tentar fazer você parar, você desanimar, parar no meio do caminho. Eu falei aqui no vídeo anterior que eu vi aquelas frases que as pessoas mandam para o Zap, né? Aí tinha lá, José dormiu escravo e acordou governador. Ou seja, dando a entender essa frase, quer dizer que a mudança da vida de José foi no piscar de olhos, mas não. As pessoas não contam a tribulação, a perseguição que ele foi perseguido pelos irmãos, foi jogado dentro de uma cisterna, foi vendido como escravo, né? Foi acusado pela mulher de Potifar, Potifar injustiçou José. As pessoas não contam isso, a dificuldade que José passou. Elas querem mostrar a você o evangelho fácil, isso não existe. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa fé é posta à prova todo dia. Você é posta à prova a todo momento. No seu trabalho, na sua casa, nos seus familiares, no meio dos seus amigos. Mas olha, mantém firme a confissão da fé. Que Deus ele vai honrar você, como falou de Antipas. Antipas, segundo os historiadores, como eu falei aqui, Antipas, ele foi morto, foi um mártir da fé, ele foi morto. Ele foi morto, como eu falei, ele foi morto dentro de um bezerro, fizeram um bezerro de latão, e ali cozinharam tipos vivos, né, segundo o historiador. Então você tem que manter a sua fé. Aí diz assim, mas umas poucas, né, de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar, né, tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, essa carta que foi à igreja de Pérgamo, né? Pérgamo quer dizer fortaleza, uma cidade que foi construída no alto da montanha, de onde deu origem a palavra pergaminho, né? Então, dentro dessa igreja de Pérgamo, havia poucos que seguiam a doutrina de Balaão. Balaão, lá no livro, lá no livro de Números, foi aquele que era pago para colocar para tropeço no meio do povo de Israel. Via que o povo de Israel não era vencido pelos inimigos, então ele ensinava Balaque e falou assim, olha, ele não pode ser vencido, só tem uma coisa que pode derrotar o povo de Israel, ele pecar contra o Deus deles. Então Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços, enviar mulheres para seduzir o povo, para fazer o povo se prostituir, o povo errar, o povo pecar contra Deus. Amigo, amiga, a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Tribulação, angústia, fome, peste, perseguição, nada disso nos separa do amor de Cristo. A única coisa que faz com que nós venhamos ser separados do amor do Senhor Jesus é pecar contra Deus, pecar contra o Espírito Santo, pecar contra o Senhor Jesus. Quando não há pecado, há fortaleza. Quando há pecado, se enfraquece o povo de Deus, o povo se afasta do Senhor Jesus, é onde vê o que é a queda. O mal perde ao matar o cristão. O cristão morre, ele vai ser salvo, ele não vai sofrer a condenação eterna, ele vai ser salvo. Então ele tenta o quê? De tudo lançar tropeços, como Balaão, né? Lançava tropeços, ensinava Balaque lançar tropeços contra o povo de Israel, fazendo o povo de Israel, queria que o povo de Israel pecasse e perdesse ali a intimidade com Deus. E assim é nos dias de hoje. Então o Senhor Jesus falou assim, ó, tenho porém contra ti, que há poucas pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Aí diz assim, ó, assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, como eu falei aqui no outro vídeo, os nicolaítas, o Nicolau, ele pregava um sexo fácil dentro da igreja, que o povo podia fazer sexo a hora que quisesse, com quem quisesse, uma verdadeira orgia, né? Uma verdadeira imundícia no meio da igreja. Então os nicolaítas, que eram seguidores da doutrina de Nicolau, eles abominavam a Deus com isso. Iludiam os cristãos, diziam que podiam qualquer coisa, né? Como no dia de hoje. Hoje existem muitas pessoas que pensam que podem qualquer coisa, que está moderno. Não. A palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, ela não muda. Deus, nosso Deus, é imutável. E aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Se nós semeamos a fé, vamos colher o benefício da fé. Se semeamos o pecado, vamos colher com certeza o fruto daquilo que nós plantamos. As consequências, porque o salário do pecado é a morte. Aí diz assim, ó, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha só, com a palavra, né? Ou seja, olha só, se o mal batalha contra nós, quem vai vir ao nosso socorro? Deus, o Senhor Jesus. Mas e se nós guerrearmos contra o Senhor Jesus? Quem vai vir ao nosso socorro? Tem ninguém. Então, renda a coisa cair na mão do Deus vivo. Não podemos guerrear contra Deus, ser inimigos de Deus. Não, nós temos que estar próximo de Deus para que, se o mal batalhar contra a nossa fé, Deus sempre vai vir o nosso socorro. Aí diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Que maravilha, né? Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo uma das pesquisas que eu fiz, quando a pessoa era absolvida no passado de algum crime, ela recebeu uma pedra. E essa pedra significa absolvição, perdão, salvação, um novo nome, ou seja, aquele nome de tristeza, nome de pecado, nome de erro, iria ser apagado. E Deus, o Senhor Jesus, ele vai nos dar um novo nome.
se alimentar, comendo o maná escondido é aquilo que tem reservado para aqueles que mantêm a fé, aqueles que são firmes, é a recompensa da fé. Meu amigo e minha amiga, se mantém firme na fé, seja fiel, que Deus ele vai ser com cada um de vocês, tá bom? Semana que vem, no próximo vídeo, nós iremos falar da quarta carta, né? Que é a igreja de Tiatira. Quarta carta, no próximo vídeo, iremos falar sobre a carta a Tiatira, tá bom? Vamos fazer uma oração, Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o poder da fé alcance essa pessoa que nos assiste, acompanhe os 7 vídeos das 7 cartas às igrejas da Ásia. E hoje falamos sobre Pérgamo. Meu Pai, Pérgamo era uma igreja que habitava no meio, lá no olho do furacão, aonde o mal era grande, as perseguições, tentava levar o povo, meu Pai, ao erro, a cair. Sustenta a fé dessa pessoa, sustenta a nossa fé. Reconhecemos nossos pecados, que somos pecadores, mas aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Te agradecemos por mais esse vídeo, que assim nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga assim seja, diga graças a Deus. Então até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Em meio às angústias, tristeza e sofrimentos, o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus está orando pela sua vida. Existe uma saída, o Senhor Jesus. Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus, orando por você.